18 Kiren Saga Capítulo 56 Diário de Eu da Grande Guerra Autor, El sublinhando Dom. Esse capítulo veio de novelfull.net. Por favor confira o site, link na descrição. Notas. Não houve nenhum capítulo paralelo, pois parecia que alguns estavam esperando. Desculpem, mas é melhor assim. Confiem em mim, Notas. Este é um daqueles capítulos importante, por isso escutem com atenção. Então leia com atenção. Tio, naquela noite eu levei Jus e ela dormiu ao meu lado. Por alguma razão, fico possessivo quando se trata dela. Eu sei que não está certo, mas sinto que ela é minha. Ela simplesmente não cabe em nenhum lugar a não ser ao meu lado. Eu amo sua loucura, eles cicatrizes, seu estado de espírito perturbado. Vou construir um porto seguro para ela ao meu lado, para que ela não sinta dor novamente. Vou realizar todos os desejos dela também. Não vou mostrar nada disso, mas preciso pelo menos fazer o conteúdo dela. Não sei o motivo disso, mas minha teimosia me forçou a ficar e desafiar seu destino. Talvez eu esteja errado. Talvez eu esteja fazendo as coisas de forma egoísta. Quando vim a este mundo pela primeira vez, senti alguma escuridão dentro de mim. Eu não entendi o motivo da minha reencarnação e fiquei deprimido por algum tempo. Ver Jus me fez perceber que não sou o único desajustado. Quando eu era criança, tinha medo de ser descoberto ou qualquer coisa, mas Nurina estava lá para mim. Essa garota também teve um começo louco fora do normal. Evitada por Nords e Dunmer, ela não pode ter nenhum parente de sangue para se relacionar. Ninguém para aceitar facilmente. Eu me senti perto dela. Hoje à noite eu tive que suprimir seus demônios. Eu tive que forçá-la a não agir tão mal-humorada quanto ela. Ela tem seus próprios valores mundiais e às vezes atacava as pessoas que não se importavam com o que poderiam pensar. Às vezes ela fica alegre, às vezes muito sombria. Mas agora ele está dormindo ao meu lado e parecia tão tranquila. Eu sei que meu jeito também é um pouco quebrado, mas acho que combinamos um com o outro. O engraçado é que ela ficou com ciúmes quando segurei a lística. Isso a torna mais adorável aos meus olhos. Vou amá-la de agora em diante. Eu também acho que os feitiços recém-desenvolvidos que acabei de usar nela foram eficazes o suficiente. Eu estava fazendo algum progresso na magia e ilusão e criei um feitiço de manto que pode ser chamado de aura de loucura. É uma versão forte de Fear. O feitiço pode colocar a área ao redor do lançador sob pressão de energia e efeitos cuidadosamente selecionados de emoções negativas. Foi bastante eficaz. Agora, eu estava deitado ao lado da Ju dormindo nu e brincando com seu cabelo. Nos beijamos por um tempo antes de ela dormir e ela beija muito mal. Vou fazer elística ensiná-la com certeza. Depois de algum tempo, levantei-me da cama e cobri. Ainda não troquei de roupa. Eu vou apenas ir com um curto por agora. Antes da coisa com Jules, eu iria repassar as notas de Tiago novamente. Houve uma ideia interessante de Ineran ou ter mágica a casting. O Augur estava tentando lançar feitiços de dentro sem concentrar um feitiço em suas mãos. Não é como começar o fogo por dentro nem nada. Era semelhante à ideia de poderes do jogo. Para usar um poder especial como o Tibeastiform para lobisomens ou Arcre para nórdicos heróicos, era necessário selecioná-lo no menu de poder e ativá-lo com Z. Foi assim que as coisas aconteceram no jogo. Na vida real, todo poder tem algumas regras e maneiras diferentes de usá-las. O Arcre requer um forte desejo emocional de dar um passo à frente e medo absolutamente zero. É a manifestação da força de vontade de um guerreiro que encanta seus aliados e desmoraliza seus inimigos. Não sei sobre a forma besta dos lobisomens e não estou realmente interessado nela como um poder. Qualquer poder extraído do Daedra a ponto de mudar a forma física é uma energia negativa que encurta a vida e enfraquece o Magicka. A partir daí, li também sobre diferentes tipos de Magicka. O Angus chamou de positivo e negativo. Vou chamá-los de mana e miasma. Eu também tinha uma teoria sobre os diferentes tipos de magia que era uma teoria maluca baseada em nada além de suposições. Eu pensei que Magicka talvez fosse a energia da essência que Magnus usou para criar mundos, o mundo mortal. Então,
E se essa essência fosse a essência de todas as coisas? Estou pensando em algo comum igual a MC2 aqui. A regra de ouro de massa e energia. Eu também não era a pessoa mais brilhante na aula de física, mas se a mágica era a energia que criou a essência da matéria, então me arrependo de não ter estudado física muito melhor em minha vida passada. Agora vou colocar isso na minha lista de compreensão e espero ter tempo para verificar novamente um dia. De volta à energia interna e fundição interna. O Augur queria fazer uma maneira de lançar feitiços da mesma forma que Poes, algo assim, se fosse aplicado em telequinesis, pode fazer o conjurador voar mais livremente. Também fiz minhas especulações e descobri que existe uma possibilidade, uma grande. O Augur enraizou sua ideia na teoria dos corpos do homem. Ele escreveu que o corpo físico é a carne mortal que liga a alma a mundos. A alma como energia da vida que alimenta o receptáculo da carne onde a magia é armazenada. E por último, o corpo astral que funciona como receptáculo da alma que lhe dá forma e a liga ao corpo. As ideias eram muitas para assimilar, mas acho que ele explicou muitas coisas de uma ou duas maneiras. Ele é um maldito gênio e devo vê-lo em breve. Suas ideias abriram caminho para a projeção astral. Uma das técnicas que se pensava que a ordem psíquica usava para espionar e se comunicar. Muito menos telepatia e tudo isso. As 6 escolas de magia podem conter todas as aplicações em minha cabeça agora. Vou fazer uma pausa no uso da minha mente agora. Também preciso fornecer meu feitiço Cantlelid. Devo ler o diário de Uda. Para falar a verdade, não quero. Isso só vai me dar mais dor de cabeça e atrapalhar meus planos. Legal, vou ler. Peguei o maldito diário e olhei para ele. Porque os Firimanes têm tal insígnia. Meio que me lembra a casa Lannister. Vamos ver. Tentei abrir mas não a abre. O inferno. Esta nota está de alguma forma presa ou algo assim. A capa frontal estava estendida e deformada da frente da nota para a contracapa, mas não se mexeu. Ok. Agora estou chateado. Isso foi algum tipo de pegadinha. Olhando para a contracapa, notei que algumas palavras foram escritas lá. Prova de sangue, Fireborn. O que isto significa? Fireborn talvez se refira a Firimane. Blood Proof. Nojento. Devo tirar meu sangue para abrir? O que eu sou? Naruto. Droga. Ótimo. Aqui. Tome um pouco de sangue. Nada. Agora eu pareço um idiota. Olhando para a direita e para a esquerda no diário, meu dedo ensanguentado tocou a insígnia no diário. E abriu. Calma. Respire fundo. Vamos ver o que está dentro. Sublinhado ao passar por esta fase da minha vida, sinto a necessidade de escrever algum tipo de lembrete sobre minha experiência e uma maneira de informar meu clã sobre os pensamentos se eu cair na batalha que se aproxima. Meu nome é Hilda Firimane, filha mais velha de Drod, filho de Drod, patriarca do clã Great Firimane de Skirin. 4-173, 7 de Frostfall. Eu e meus irmãos lideramos o pessoal da família para ajudar a Legião Imperial. Nossa família queria vingança por meu irmão Tyr e parente Jonrad, já que os dois supõem que caíram sob as espadas dos elfos. Meu irmão mais novo, Tyr, estava em uma missão com os Blades quando decidiu se juntar a eles seguindo os passos de Jonrad Firimane, filho do primo de meu pai, aquele que herdaria o clã, a menos que para o Birdsig ele nasceu sob. Eu, com meus irmãos, montamos nossas bestas e participamos de algumas escaramuças contra o sangrento Dominion. 4-174, 12º da segunda semente. A liderança Tamor comprometeu todas as forças disponíveis para a campanha em Cyrodiil, apostando em uma vitória decisiva para acabar com a guerra de uma vez por todas. A cidade imperial foi sitiada por todos os cantos. Um exército se dirigiu para o norte para cercar completamente a cidade, enquanto a força principal atacou as muralhas pelo sul, leste e oeste. A decisão do imperador de lutar para sair da cidade em vez de fazer uma última resistência não foi errada, ele salvou a todos nós. 4-174, 4 de meados do ano, ligando-se a reforços marchando para o sul de Skirin sob o comando do general Jonah. Enquanto isso, porém,
A capital caiu nas mãos dos invasores e o saque da cidade imperial começou. Ouvimos mais tarde que o Palácio Imperial foi queimado, a própria Torre de Ouro Branco saqueada e todos os tipos de atrocidades cometidas pelos elfos vingativos contra a população inocente. Não muito depois, ouvimos que Jonrad Firman estava vivo e se retirou, mas ele não tem notícias de Tyr. 4-175, sexto da estrela da manhã, como pode um inverno ser tão frio? Nós Nords não tememos frio, mas acho que até nós, os Fireborn, podemos ser congelados. Alguns soldados começaram a abandonar o acampamento. Eram tempos realmente sombrios. Jonrad foi criado pelo Imperador Titus II. Nós o fizemos beber o dia todo. Ainda assim, ele estava agindo como um encantador perto de mim. Ele também insistiu que eu aprenderia magia para curar. Não que eu não queira, mas eu sou o mais burro dos meus irmãos. Jonrad é obcecado pela magia do fogo. Ele insistiu que nosso clã costumava ter aqueles Dragonknights das lendas, homens que podem usar o fogo e nunca se machucar por ele. Ele disse que se juntou aos Blades para se aproximar desse objetivo. 4-175, 25º da estrela da manhã, os Talmor parecem ter acreditado que a guerra em Cyrodiil estava quase acabada. Eles fizeram várias tentativas de negociar com o Imperador Titus II. Eu não sei o que Titus está esperando, mas Jonrad estava ocupado e não encontrou tempo para conversar comigo. Eu só podia passar o tempo brincando com uma oficial imperial que era amiga de Tyr. O nome dela era Cássia. 4-175, 16ª primeira semente, Tyr, aquela pequena doninha, na verdade estava vivo. Ele veio com um grupo de um contrabandista argoniano, uma feiticeira do Umber chamada Lanete e um homem misterioso que nunca apareceu. Lagat Cássia levou-o diretamente ao imperador. Sua chegada nos deu esperança. Mas Tyr tinha más notícias para o imperador e ele foi enviado novamente para Cyrodiil com Cássia em seu grupo. 4-175, 29 de Rhinesand, o imperador dividiu o exército em três. Um exército, com as legiões de Amerfeu sob o general Decianus, mas seus movimentos eram altamente secretos. O segundo exército, em grande parte de legiões nórdicas sob o comando do general Jona, assumiu posição perto de Shedinhal. Este é o exército para o qual nós Firmanes fomos designados. O exército principal era comandado pelo próprio imperador. E lá, Jonrad foi designado. Estamos atacando. 4-174, 13ª segunda semente, no dia 30 de Rhinesand. Um banho de sangue no Rei começou quando o general Decianus varreu a cidade pelo oeste, enquanto seguíamos os legionários do general Jona e dirigíamos para o sul ao longo do Rei Road. Em um ataque de 2 dias, nós cruzamos o Niben e avançamos para o oeste, tentando nos unir às legiões de Decianus e assim cercar a cidade imperial. O Dominion foi pego de surpresa pelo ataque de Decianus, mas nosso lado enfrentou forte resistência quando os Aldmeri contra-atacaram de Bravil e Skingrad. Nós nos mantivemos firmes e permanecemos amargamente. Meus membros do clã sofreram menos, mas o sofrimento ainda estava sofrendo. No 5º dia de batalha, o exército Aldmeri na cidade imperial foi cercado. O imperador Titus II liderou o ataque do norte, capturando pessoalmente Lorna Arifin, o Talmor Warlord. Há rumores de que o imperador empunhava a famosa espada Goldbrand, embora isso nunca tenha sido oficialmente confirmado pelo governo imperial. Uma tentativa dos Aldmeri de escapar da cidade ao sul foi bloqueada por nós. Naquele dia meu rosto ficou com algumas cicatrizes. No final, o principal exército Aldmeri em Cyrodiil foi completamente destruído. Mais tarde naquele dia, descobrimos que Tyr foi designado com seu grupo para uma perigosa missão de infiltração no coração do acampamento inimigo muito antes da batalha. Durante a infiltração, Tyr foi mortalmente ferido e levado por Cássia de volta ao acampamento pessoal do imperador poucas horas antes do início da batalha. 4-175, 12 de meados do ano, Tyr conseguiu, mas seu ferimento não foi fácil de curar. Pelo que ouvi foi causado por algum tipo de arma mágica. Narifin,
Aquele Tamor Walord foi mantido vivo por 33 dias, pendurado na Torre de Ouro Branco. Não está registrado onde seu corpo foi enterrado, se é que foi enterrado. Algumas pessoas juraram que ele foi carregado no 34º dia por um Daedra alado. Embora vitoriosos, não estávamos em condições de continuar a guerra. Toda a força restante foi reunida em Cyrodiil, exausta e dizimada pela Batalha do Anel Vermelho. Nenhuma única legião tinha mais da metade de seus soldados aptos para o serviço. O imperador Tito II sabia que não haveria melhor momento para negociar a paz. O Império e o domínio Aldimeri assinaram a Concordata do Ouro Branco, encerrando a Grande Guerra. Os termos eram duros, mas o imperador acreditava que era necessário garantir a paz e dar ao Império uma chance de recuperar sua força. Os 3 termos mais duros da Concordata foram a proibição da adoração de Talos, a cessão de uma grande parte do sul de Emerfeu e a dissolução dos Blades. Fiquei furioso e quebrei uma parede naquele dia. Jonrad disse que estava tudo bem e ele não abaixaria a espada. Emerfeu, naquela época, recusou-se a aceitar a Concordata Ouro Branco, não querendo admitir a derrota e a perda de tanto de seu território. Este era o lugar perfeito para Jonrad e eu estarmos. Alguns dos meus irmãos nos seguiram. Alguns levaram Tiri e seu amigo Dunmer de volta para Skirin. Kirin Saga capítulo 57 O Diário de Hilda Fé da Mãe 4-178, segundo de Artifir. Faz muito tempo desde que cheguei a este deserto alienígena. A terra incomum e o calor me afetaram quando cheguei aqui pela primeira vez. A luta contra os Talmor e seu Dominion se mostrou difícil e perdemos muitos bons amigos. Meus irmãos há muito tempo foram chamados de volta para Skirin, mas eu vou ficar aqui. Jonrad está uma bagunça sem a minha ajuda. Ele pode esquecer as refeições quando começa a pesquisar sua magia. Eu tive que começar a aprender Magic também. Eu realmente não gosto de coisas complicadas. Apenas me dê um machado e me diga quem cortar. Eu sei que minha mãe e as anciãs são todas usuárias de magia, mas como elas podem esperar que todos sejam tão inteligentes? Minhas anotações se mostraram menos importantes hoje em dia. Só sou convocado pelos ancestrais quando há uma escaramuça ou um ataque. Até Jonrad começou a reclamar sobre como essa luta está se tornando estúpida. Seu principal objetivo era dominar a magia do fogo. Começamos a ficar entediados de lutar, então decidi pedir a ele que voltasse para Skirin e continuasse seus estudos pelo menos em Winterhold, mas não havia como evitar. 4-178, 30º do crepúsculo do sol. Jonrad deu um grande salto em suas pesquisas, alcançou um grande resultado em sua busca pela arte perdida. Um visitante inesperado veio à minha porta. Meu pai e meus irmãos apareceram do nada. Eles pediram que eu e Jonrad retornássemos, mas Jonrad não pode perder os avanços que ele alcançou. O pai disse a mim e ao Jonrad para nos casarmos se quiséssemos ficar. O pai sempre teve uma opinião elevada de Jonrad. Então ele não queria que Jonrad se afastasse da família e tivesse a chance de voltar um dia. Eu mesmo não me importaria. 4-179, 8º da estrela da manhã, nós nos casamos em Elinir, a leste de Emerfeu. Poucos amigos e familiares estavam lá. Depois que o pai pegou seu povo e foi embora, ele terminou o que sempre quis e amarrou Jonrad de volta à família. O lugar onde estávamos planejando nos estabelecer era Dragonstar no norte entre Igrok, Skirin e Emerfeu. Jonrad seguia sua obsessão e eu acompanhava suas aventuras. Não posso reclamar pois fui eu que escolhi todo esse estilo de vida. O único que me deixa triste é o velho Futem. Desde a dissolução dos Blades, ele seguiu Jonrad como seu assistente e ajudou em tudo que se pode ajudar, mas ele não fala muito sobre seu tempo na guerra. 4-179, segundo da primeira semente, Dragonstar parecia uma combinação entre a arquitetura de Skirin, o clima de Emerfeu e o povo de Igrox. Encontrei um velho amigo sendo arrastado para a prisão esta manhã. Alguém pode realmente pegar o próprio Delvin Mallory? Isso é um escândalo. Conversei com Jonrad para libertar o velho tolo. Ele se mostrou útil muitas vezes para o clã e nós, Firimanes, valorizamos nossos amigos. 4-180,
15 de meados do ano. Não sei se isso é uma boa ou má notícia. Os Redguards assinaram um tratado com os Talmor e agora estamos com problemas. Pessoas como Jonrad e eu estamos na lista dos mais procurados pelos Talmor. Nós matamos muitos de seu povo e eles usarão este tratado para acabar com todos os líderes da resistência. Os Forebears nos garantiram que nada aconteceria e eles nos protegeriam enquanto não nos aventurarmos para o sul em Umerfeu. É engraçado. Eles pensaram que os Talmor teriam qualquer respeito por um tratado em um pedaço de papel. Para um Blade como Jonrad, o Talmor já o via como uma ameaça e deve ser derrubado. Jonrad estava preocupado e planejamos sair de Amerfeu para Igrok. Será muito mais seguro do que ir para o sul ou pelos caminhos usuais pelo Império. Podemos pegar um navio de lá de volta para Skirin. 4-180, terceiro da altura do Sol. Estávamos nos preparando para partir para o norte, mas algo aconteceu. Enquanto eu estava no mercado, um homem estranho me viu e pulou de medo. Ele murmurou tantas palavras que eu não consegui compreender. Algumas delas eram sobre os 3 Elder Scrolls, uma criança e eu. Eu prendi o homem à força e o levei para Jonrad. O homem disse muitas coisas, mas pelo que pudemos perceber, eu estava carregando uma criança. Imediatamente corri para um monge na cidade e pedi um cheque. De fato, eu estava grávida. 4-180, quinto da altura do Sol. O homem estranho se chamava Kelan e ele era um sacerdote mariposa. Essas eram as pessoas que podiam ler os Elder Scrolls. Ele disse que adivinhou que a criança que estou carregando está destinada a adquirir 3 dos Elder Scrolls. Lembro-me da Grande Guerra, quando o Tratado de Ouro Branco foi assinado. Todos os Elder Scrolls na Biblioteca Imperial desapareceram misteriosamente por conta própria. Então o sacerdócio do Ancestral Mote foi procurá-los em todos os lugares. Isso não foi bom. Pela bagunça que esse homem fez do mercado, o Talmor vai saber disso e virá com uma força pesada atrás de mim. Uma criança destinada a 3 Elder Scrolls é algo que qualquer um temeria, ou melhor, gostaria de adquirir. Deixamos o homem inconsciente e fugimos da cidade sob o manto da escuridão. Certamente detectamos muitos movimentos, mas nada que não pudéssemos controlar. 4-180, vigésimo da altura do Sol. Encontramos um refugiado em um antigo esconderijo da resistência. Um amigo de Jonrad nos acolheu e fomos bem recebidos. Precisamos de um lugar para ficar por muito tempo, então mandamos Futeima atrás desse propósito. 4-180, sexto da última semente. Fiquei um tempo sem poder escrever nada. Mudamos de local depois de um certo acidente. Este suposto amigo tentou envenenar Jonrad, mas falhou. Nós matamos para escapar. O homem implorou por misericórdia dizendo que o Talmor tinha sua família. Por que eu me importaria? Se algo ameaçar minha família, matarei minha família em troca. Depois daquela noite continuamos viajando por dias. 4-180, vigésimo primeiro da última semente. Futeima encontrou um pequeno vilarejo perto de Liakbai. Um bom lugar para ficar escondido. Também não posso me mover muito hoje em dia e também tenho que me esconder. 4-180, 17 de estrela vespertina. Nos últimos 4 meses, Jonrad e Futeima se disfarçaram de fazendeiros. Escondi-me em casa o dia inteiro. Muitos espiões e informantes passaram pela aldeia, mas ninguém podia ver o ato de pai e filho de Futeima, o destemido, e Jonrad Firimane. Eu também acho que vou dar à luz em um mês ou mais. 4-181, 29º da estrela da manhã. Há uma semana, dei à luz um menino. Um lindo menino. Nós o chamávamos de Jonhild, em homenagem a Jonrad e Hilda. Que Kenny cuide dele. 4-181, 15º da aurora solar. Jonhild é saudável mas ele dorme o tempo todo. Só uma velha da aldeia poderia interagir comigo então eu entendi dele um pouco disso e daquilo. Jonrad está planejando algo grande. Ele e Futeima vão atrair o maior número possível de perseguidores para o norte, e abrir um caminho para mim ao sul. Cavalgarei sem parar até chegar em Cirodil. 4-181, 20º da aurora solar. Andei muito tempo. Só sei que Jonrad e Futeima atacaram alguns navios do Dominion em Ilhakbai e ficou feio para o Dominion.
Parei em uma vila entre Amerfeu e Esquirim. As fronteiras eram fáceis de cruzar. Agora, só tenho que esperar 2 dias. Se ninguém vier, irei sozinho para Cirodil. Espero encontrar alguns velhos amigos, ou talvez Cássia. 4 e menos 181, 22º da aurora solar. Apenas Fulton voltou. John Ray abriu caminho para o outro lado da baía e escapou em um navio. Fulton me disse que estava sendo encurralado, mas não conhece firimanes quando eles cavalgam no mar. Nenhum peixe pode encurralar uma baleia. O próprio Fulton era um herói naquele dia. Quando ele estava se retirando, havia rumores entre os viajantes de que um espadachim matou 100 agentes Talmor. Ele ganhou o título de Slayer naquele dia. 4 e menos 181, primeiro da primeira semente. Eu tentei esperar um pouco, mas o Talmor ficou sabendo de nós. Foi uma fuga cabeluda. Sua ganância sobre os Elder Scrolls os fez enviar seus agentes como cães de caça enlouquecidos. Depois de alguns dias chegamos a Bruma, a única parada antes de Esquirim. Não havia como se esconder agora. Todas as partes sabiam que tínhamos que nos encontrar em Bruma. Como conseguimos esconder Joiud? Nos envolvemos em uma luta de rua sangrenta. Esses elfos não eram páreo para nada. Eles não eram nada para nos segurar. A maioria dos bons guerreiros elfos morreu há muito tempo na Grande Guerra. Eu matei um menino elfo hoje só porque ele estava no meu caminho e estava na armadura do Dominion. Depois que eu peguei com um golpe ele caiu e ficou chorando por sua mãe. Porque tudo isso tinha que acontecer. Quando isso vai acabar? 4 e menos 181, segundo da primeira semente. Acabamos com os agentes Talmor ontem, então ganhamos um dia de descanso. Nosso plano é simples. Uma vez que os Talmor os alcançassem, suas montarias estariam exaustas. Só precisamos queimar o estábulo no caminho e vamos perdê-los por um bom tempo. Esta é a última entrada que acho que escreverei nesta nota. Talvez nesta vida. Passamos para Esquirim, mas o Talmor teve uma forte presença aqui. Eles eram organizados demais. Eles até fizeram acordos com alguns dos clãs. O caminho para Eugen estava cheio de armadilhas, e o caminho entre as montanhas é a rota mais segura em que pude pensar. Felizmente, Ivarstead era um lugar remoto fora da estrada principal para Riften. Acho que posso contar com a ajuda de Delvin. Ele tem boas intenções para mim e para Jonra desde aquele dia em Dragonstar. Eu sabia de uma maneira de contatá-lo imediatamente, então estarei a caminho amanhã. Agradeço ao velho Fulton. Como um homem pode ser tão leal? Ele sempre brinca com John e pensa muito nele. O velho deveria colocar sua espada e descansar, mas seus velhos fantasmas ainda o perseguem desde a guerra até agora. Eu também tenho meus fantasmas. Toda noite é um pesadelo, todo dia é uma preocupação. Se eu puder entrar em contato com meu clã, tudo isso será resolvido. Mas esses malditos elfos simplesmente não querem desistir. Matamos muitos guerreiros e batedores e alguns de seus supostos juízes. Eles ainda não têm intenção de recuar. Minhas escolhas crescem menos agora. O único lugar que pode nos fornecer para a longa jornada é Riften. Os Talmor sabem que meu objetivo é a casa da família em Astmarsh. Eles já bloquearam todas as estradas entre mim e minha casa. Riften é minha única escolha. É um bom desvio e posso reabastecer de lá. Ivarstead tem poucos a oferecer. Poderei alimentar Joiud apenas nos próximos 3 dias. Joiud, meu filho, meu doce filho. O que posso fazer para impedir que o mundo venha atrás de você? O que posso fazer para te proteger? Você e seu pai compartilham o mesmo cabelo, olhos e destino. Ele está em algum lugar, lutando contra hordas de inimigos. O Talmor nem sabe qual de nós está carregando você. Eles são os que mais desconfiam de mim porque sou a mãe, mas também fizeram um contra-ataque à psicologia reversa e foram atrás do seu pai. Isso mesmo. Vamos adicionar mais uma reviravolta nisso. Seu pai virou uma ace e agora é a minha vez. Mamãe sempre disse que me falta fé, mas desta vez terei fé. Você e seu pai têm destinos fortes, e eu tenho fé nisso. Mesmo que eu não tenha vivido o suficiente para testemunhar, já posso ver. Eu posso te ver no alto entre as nuvens. Você alcançará essa altura como se nada. Já está escrito em seus olhos.
Eu tenho fé em você, meu filho. Afinal, você e seu pai compartilham essas estrelas nojentas. Delvin é o homem certo para cuidar de você se eu não puder mais ficar com você. Veja como o destino jogou isso. Não temas, filho. Você é Jonhud, filho de Jonrad. Uma mãe e um pai nascidos do fogo. Você tem o coração de um Firimano e as feras se acalmam em sua presença. Como pode uma mãe ser tão cega? Não sinto medo agora. Ainda assim, você tinha o direito de viver em paz e alguém está negando isso a você. Eles não sabem quem estão enfrentando agora. Vou esperar para ver você crescer e se tornar aquela grande pessoa que você pretendia ser. Serei eu quem colocará uma espada em suas mãos e ensinará como usá-la. Esta é a minha fé. Esta é a minha promessa. Kirin Saga Capítulo 58 O Clube da Criação Atenção Notas do autor. Quando eu escrevia o Diário de Hilda, eu sempre colocava ponto no final de cada frase. A razão é sugerir que há mais do que o que acabou de ser escrito. Não é algo que eu queira esconder nem nada. É apenas o que você pode pensar como eu me dando espaço para adicionar mais no futuro. Algo como a personalidade de Jonrad e coisas assim. Não pense muito sobre isso e divirta-se, tio. Eu sabia que as coisas nunca seriam tão simples, mas isso é muito louco. Há muitas coisas em minha mente agora, muitas coisas que quero dizer, mas não posso simplesmente começar a gritar à noite. Se alguém que não soubesse nada, um nativo deste mundo só veria o diário como duas partes. Uma parte falava sobre a Grande Guerra e a outra falava de uma mãe em dificuldades. Mas eu, um indivíduo reencarnado, vi mais do que isso. Eu estava em uma montanha-russa emocional. Às vezes rindo das coisas entre Hilda e Jonrad. Às vezes eu ficava realmente imerso na maneira como Hilda descrevia a imagem vívida da guerra. Às vezes eu só queria pular algumas partes embaraçosas. Às vezes eu estava prestes a gritar com as coincidências cósmicas que encontrei, algo como a professora Lanet. Mas na maioria das vezes senti amargura, ódio e escuridão. Houve quem infligisse tal dano mental e emocional a Hilda. Extremamente odioso. Totalmente imperdoável. Nem mesmo 1000 mortes podem ser uma compensação justa. Destino. Profecia. Pergaminhos anciões. No final, essas são coisas que os mortais prezam. Se está profetizado que meu destino está entrelaçado com 13 Elder Scrolls, isso não é novidade para mim. Eu já sei onde estão esses pergaminhos agora. E eu nem preciso deles. Pode ajudar a facilitar as coisas e adquirir alguns objetos de valor, mas é apenas um incômodo segurá-los por perto. Os Elder Scrolls são artefatos divinos com poderes incompreensíveis. Eles podem permitir que se olhe no passado e no futuro. Eles podem até fazer time-wars e manipular o próprio tempo, um dos aspectos mais perigosos da magia. Não apenas isso e aquilo. Os mistérios dos Elder Scrolls são inumeráveis. Por exemplo, eles não podem ser contados porque na verdade não têm números fixos. Eles existem no espaço, aparecem e desaparecem de acordo com a necessidade. Eu apenas penso neles como os e-mails enviados por uma entidade superior para orientar as entidades inferiores. Para mostrar respostas e fazer escolhas. Essa é a razão de sua propriedade de onipresença. É claro que eles são assustadores de usar. Se alguém adquirisse até mesmo um pequeno artefato da Edric, todo o ambiente iria para cima e para baixo. Muito menos um Elder Scroll, muito menos 3. Quero dizer, a própria franquia do jogo se chamava The Elder Scrolls. Qualquer que seja. Eu não deveria pensar sobre os Elder Scrolls agora de qualquer maneira. Voltando ao conteúdo desta revista, ou antes disso, esta não é uma revista comum. Nunca levei a prova de sangue a sério, pois me absorvi na leitura rapidamente. Mas agora que penso nisso, nem reconheço o aspecto do encantamento. É misterioso demais. Só posso supor que seja algo relacionado à escola de restauração. Mas o que não sei agora não é importante comparado ao que aprendi com o conteúdo. Primeiro, meu nome não é John, mas Jonhud. Eu sabia que tinha escolhido o nome no menu de personagem antes, mas isso é muito estranho. Meus pais são Jonrad e Hilda e eles combinaram seus nomes para fazer Jonhud. Jonhud Firimani, hein? Parece enorme o suficiente para mim.
Eu também gosto do som dele. Jonrad é um membro dos Blades. Por alguma razão eu não gosto do som disso. Ele também se dedica à magia do fogo. Acho que ele é meu pai por um motivo. De qualquer forma, ele parece ser alguém com quem vou me dar bem. Podemos pesquisar toneladas de magia juntos. Algo como fazer feitiços de anulação total como um projeto familiar nos fins de semana. Mas pensar que ele está pesquisando os Cavaleiros do Dragão. Eu secretamente me senti orgulhoso disso. Os Cavaleiros do Dragão eram seguidores de uma tradição marcial que surgiu durante a Segunda Era, originada da dispersa guarda do dragão Akaviri. Dizia-se que suas habilidades descendiam dos poderes dos dragões, embora nenhum dragão tivesse sido visto por anos naquela época. Eles eram particularmente habilidosos em manipular o fogo e podiam se envolver nele completamente sem serem feridos. Isso é algo assustador. E do diário aqui, Jonrad atingiu um bom nível de maestria, pois parecia que ele atacou poucos navios em Iliac Bay e alguns deles foram destruídos por ele. Hilda também era normalmente forte quando a conheci. Ela não era alguém que eu pensaria enfrentar, mesmo daqui a 4 anos. Ainda assim, a quantidade de dificuldades que ela registrou em seu diário me deixou amarga e minha garganta estava pegando fogo. Eu estava com raiva e ainda estou. A última palavra que ela escreveu realmente fez meus olhos lacrimejarem. O conflito sobre superioridade racial e poder não é estranho entre a humanidade e a sereia, mas torna-se estranho e sem sentido para aqueles que vivem a própria ação do conflito. Eles pegaram suas armas para lutar pela paz, mas eventualmente, apenas mais sangue foi derramado. Acho que conheci melhor meus pais. Estou com emoções conflitantes sim, mas me sinto um pouco melhor. Uma outra coisa, Jonrad deveria ser o patriarca do clã. Mas por causa de seu signo de nascença, ele não tinha permissão para ser o patriarca. Eu também tenho o mesmo signo de nascença que ele pelo que o descreveu. Estou confuso. Os signos de nascimento são as estrelas sob as quais a pessoa nasceu, o que significa seu signo do zodíaco no meu mundo passado. Os sinais neste mundo às vezes são uma fonte de grande poder. E como descobri antes de nascer sob as estrelas Shadow e nenhuma estrela me dará poder exceto elas, ao contrário do jogo que permitia ao jogador trocá-las a qualquer momento. Mas aqui onde fica mais estranho. Hilda escreveu que nasci no dia 22 da estrela da manhã, janeiro, e, por mais que aprecie finalmente saber meu aniversário, isso ainda significa que minhas estrelas são ritual, não a sombra. Não sei como estrelas estrangeiras podem me proteger sem usar um certo artefato que apareceu no jogo. Ainda assim, qualquer um dos signos de nascimento é amplamente favorecido entre as pessoas. O clã tem uma certa regra sobre essa coisa ou algo assim. Vou ter que perguntar a Hilda sobre isso. Isso é importante. O que mais me divertiu foi o assunto do tio Delvin. Ele é meu mentor no roubo e todas as coisas que aprendi com ele foram conhecimentos adquiridos com muito esforço, nada do jogo como a maioria das outras coisas. O engraçado é que ele foi pego uma vez. Isso é um escândalo, assim como Hilda descreveu. Delvin Mallory sendo arrastado para a prisão não é nada do que ouvimos antes. Esse cara é quem fez as regras para a guilda em torno de Skirin. Ele não é o líder, mas é o idealizador e o especialista em negócios. Embora eu prefira os modos da irmã mais velha Vex, aprendi mais com ele e ele me deu meu apelido comercial. Não vamos falar sobre isso com ninguém. Depois de coletar essas informações em uma pasta Family Drama e salvá-las na memória coisas importantes. Agora volto para as coisas malucas, a pasta Total Coco. No diário, poucos nomes foram mencionados que eu estava prestes a pular da cadeira quando os li. Tyr, um cavaleiro Blade que parece ser meu tio. Lanet, aquela Lanet, a professora de misticismo que foi amarrada por Nurina. Ela também disse que é amiga de Tyr Firimani, o contrabandista argoniano e o homem misterioso que nunca apareceu. Eu poderia adivinhar quem são eles. Lagat e Cássia, parecia ser um bom amigo de Hilda e Tyr. Juntar essas 5 pessoas significa apenas uma coisa. Santos mármores. Como poderia esquecer tais nomes? Na verdade, esta é uma festa de heróis. O herói esquecido. Eles tinham um jogo sobre o qual eu apenas li,
mas não tinha tempo para jogar. Foi chamado de The Elder Scrolls Legends, um jogo de cartas lançado após The Elder Scrolls Skyrim para servir como material e adicionar algum drama à Grande Guerra. O herói esquecido se levantaria para ajudar um companheiro de prisão dos baldes chamado Tyr e salvaria o Império com ele junto com outras poucas pessoas. O próprio herói esquecido não foi reconhecido ou nomeado pelo jogo, mas teve 3 aventuras. Além da Grande Guerra, ele teve alguma ação em Irrock e Cyrodiil com a Dark Brotherhood que levou ao seu declínio atual, e ele terá uma terceira aventura mais tarde. Infelizmente não sei os detalhes. Eu não joguei este jogo, mas li a breve descrição dele. Acho que vou ver Lanet sob uma nova luz agora. Também estou ansioso para ver qualquer uma das outras pessoas desse jogo. Este não foi o fim de tudo. O nome Futema é uma surpresa maior. Ele é um dos NPCs mais misteriosos do jogo. Esse cara estava morando em uma pousada para viajantes no meio de números, e meio protegido, Elruka em lugar nenhum. Ele tinha um Akaviri Katana, o mesmo pertence aos Blades. Ele também atacaria o jogador se ele estivesse usando o Talmorgear. Muitos teóricos do jogo fizeram vídeos sobre ele, mas todos concluíram que ele era um Blade passando o resto de sua vida em reclusão após a dissolução dos Blades. Mas pensar que ele me protegeu quando eu era um bebê e seguiu Jonrad como seu assistente. Ainda assim, por que ele não está com os Firimanes? Homem. Este é realmente um portador de dor de cabeça. Essas quantidades de informação fizeram minha cabeça doer e meus olhos pesados. Vou dormir, acho que já amanheceu. Falando na cama, Jus ainda estava dormindo. Enquanto eu estava deitado ao lado dela, ela me sentiu e se envolveu em um abraço. Isso é legal. É a minha primeira vez abraçando. Vamos tentar isso. Tio começou a ficar barulhento lá fora. Acho que as pessoas estão indo para suas aulas e baias pela manhã. Poucos minutos depois, alguém bateu na minha porta. Normalmente este é dormitório dos meninos, então se minha metade superior estiver nua, não há problema com isso. Mas quem estava batendo na porta era Eliel. Ei, nós estávamos. Ela ia dizer algo, mas de repente se atrasou. Ela começou a sorrir de uma forma estranha enquanto olhava para o meu quarto. Percebi que Jus ainda estava na cama, então cobri a vista comigo mesma, mas Eliel já estava com o nariz sangrando. Nós. Eu encontro vocês no clube. Fechei a porta apressadamente. Droga. Esse pervertido de todos os tempos. Vamos ver o que ela quer. Voltando para as vestes da faculdade, peguei minha bolsa que continha meus últimos experimentos e feitiços e fui para o clube. Todo mundo já estava no clube e parecia haver uma refeição. O que está acontecendo? Estamos aqui como os 5 membros principais e únicos do clube para preencher o formulário e finalmente nos registrarmos como um time. Disse Eliel. Ela parece ter limpado o sangue, mas parecia um pouco pálida. Ainda assim, se registrar? Oh. Bem, você vê. Morbagoug estava tentando dizer algo, mas foi interrompido por Isra. Ainda não somos um time oficial. Precisamos ter pelo menos 5. Por que você acha que nos escondemos aqui? Ah. Então é assim. Sinto muito por ter escondido isso de você, mas, por favor, não leve a mal. Morbagoug estava se desculpando. Está tudo bem. Eu já fiz meus planos. Então, por favor. Mas, eu serei o responsável de agora em diante. Todos ficaram em silêncio. Claro que acabei de me juntar a eles e agora vou dar ordens a eles. Desculpe-me, mas John. Eliel estava prestes a dizer algo. Muito pervertido. Tudo que você vai continuar fazendo é criar feitiços inúteis. Todos eles foram em silêncio. O que eu disse é verdade. Morbagoug estava prestes a dizer algo, mas interrompeu. Seria assustador se você fizesse um discurso de capitão. E Isra? Maran perguntou empurrando Isra para baixo da grade. Apenas olhar para o fogo não ajudará você a entender como alterar sua natureza. E quanto a Maran? Perguntou Isra que estava deprimido com a minha resposta. Adicionar lâminas assustadoras às figuras do Emer Automatons não fará com que elas se movam. Isso mesmo.
Esse time é uma bagunça. Eu trouxe para você alguns dos meus pequenos projetos. A máquina que você estava tentando criar também está pronta. Eu coloquei uma nota de esboço na frente deles. O que? Seriamente? Esta não é a minha nota de esboço usual. Esta é uma nova para o clube, tendo algumas ideias menores que podem fazer por mim. Você pode ter um prazer trailer de longe por enquanto. Peguei o bilhete e mostrei de longe. Eram alguns esboços e ideias malucas, assim como alguns cálculos. Se podemos, por favor? Eliel estava fazendo olhos de cachorrinho. Ignorado. Nenhum olho de cachorro pode afetar um amante de gatos. Só se eu me tornar o líder da equipe. Eles se entreolharam e Eliel se sentiu abatido. Gá. Tudo bem, você é o líder da equipe. Ela escreveu no formulário de inscrição. Ok. Aqui. Eu dei a eles as notas e eles se aglomeraram nela. Movi meus olhos para o formulário. Tinha os 5 nomes dos primeiros membros, bem como o tipo e o nome da equipe. Uma equipe de pesquisa. Perfeito. Mas o que em Oblivion é esse nome? O Clube da Criação? Não se esqueça de deixar o link de se inscrever no canal. Caso queira contribuir de alguma forma com o canal, entre em contato comigo pelo Instagram do canal. O link do Instagram do canal estará na descrição do vídeo. Por favor, certifique-se de verificar meus outros vídeos. Tenho certeza que você vai gostar deles. Solem irmãs, Solem irmãos.